E no vídeo de hoje quero ser fiel a Deus, ao que o Senhor trouxe ao meu coração. E o tema desse vídeo, nem tudo Deus vai fazer e nem tudo Ele vai curar. Que a paz de Deus seja sobre a tua vida e que o sangue de Jesus te cubra e te livre de todo mal. Tem uma frase que eu acho muito bonita, tem até no hino que diz assim: se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu, vindo da escola, fui levar meu filho na escola, e eu vou conversando com o Senhor. E o Senhor trouxe ao meu coração o tema desse vídeo. Eu falei: Senhor, me dá um versículo. E Ele falou no meu coração no livro de Salmos 115, versículo 3. Olha só o que diz: no céu está o nosso Deus, e Ele faz o que lhe apraz. Às vezes você está passando aí por uma situação, por uma enfermidade, você está orando, mas eu quero te dizer que nem tudo Deus vai fazer, nem tudo Deus vai curar, porque Ele faz o que Ele apraz, Ele é soberano. Só que muitas das vezes nós não entendemos a vontade, não entendemos os planos dEle. E nós temos que confiar e saber que Deus Ele é soberano. Se estamos passando por isso, é porque Deus Ele tem um propósito maior. Eu quero contar algo de mim. O meu filho vai fazer um ano e pouquinho, que ele foi diagnosticado com TDAH, ele é hiperativo, e tem TOD também. E eu nunca vi falar sobre esse assunto, e depois que eu procurei saber, tem muito, autista, TDAH, menino hiperativo, com TOD, outras doenças psicossomáticas. E um dia eu estava orando, falei: Senhor, tem misericórdia, Senhor, orando por ele, porque em todo lugar que ele vai era uma inquietação, e o Senhor falou no meu coração: leva ele no médico. E Deus podia curar? Sim, Deus tem poder para curar. O Senhor, Ele me deu o dom da cura, e muitas das vezes eu questionei: Senhor, o Senhor me usou para curar, para abençoar, para libertar. Mas eu quero te dizer, nem tudo Deus vai curar, porque Ele tem um propósito. Quando a gente ora por algo que a gente não tem, aí que Deus opera um milagre na vida das pessoas. E tenho aprendido tanto, e ele foi ali diagnosticado, e faz a terapia, toma os medicamentos, e vai ter uma qualidade de vida boa, e às vezes a gente negligencia, e quando cresce, vira um transtorno maior. Então, se você está aqui nesse vídeo, eu não sei qual a situação que você está passando, mas eu quero te dizer, tem casos que Deus não vai curar. Ah, mas ele pode todas as coisas. Tiago, ele questionou a Deus, falou assim, questionou a Jesus: Jesus, por que não me cura? Tem poderes para curar. Ele era manco, mas Deus queria usar ele daquela forma, ou para ser mais humilde, ou para quebrar o orgulho. Tudo Deus tem um propósito, e nós temos que aceitar a soberania dele, nós temos que aceitar a vontade dele, porque ele tem um propósito maior. Depois que eu soube disso, eu pude entender. Eu tenho conversado com algumas mães, e a gente aprende sobre a cabecinha deles, que eles aprendem de um modo diferente. Não é da forma que a gente tem um costume de aprender. As emoções deles são mais afloradas, mas são muito inteligentes, escolhidos por Deus. E é para a glória de Deus. E até no ciclo de oração, eu orando, e a irmã, sem saber de nada o que estava acontecendo, falou: ó, essa enfermidade é para a glória do Senhor. É para testemunho. Meu filho, ele é escolhido do Senhor. Então, tudo Deus tem um propósito. Deus tem um poder de curar? Tem, mas se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus, porque ele tem um propósito maior de nos tornar mais humildes, de buscar mais a ele, de aceitar o propósito dele. Deus deixou os médicos da terra também. Tem psicólogas, tem terapeutas,
tem médicos em todas as especialidades, e tem hora que ele vai permitir a gente passar por momentos assim de provas de fogo. Tem momentos que Deus não vai nos curar, mas para nos tornar mais humildes, para tirar a soberba, porque quando o Senhor trata conosco na área da enfermidade, não tem esse que não se torna mais humilde. Se não se tornar, o Senhor vai quebrando até entender, a ter humildade. Então ele tem um propósito maior. É a palavra para tua vida hoje. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Continua adorando, continua servindo, continua buscando a Deus e entendendo. Entenda o propósito de Deus e aceite a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, é o melhor para mim, é o melhor para você, ainda que não entendemos. Mas Deus sabe como tratar com cada um, para que não possamos perder a nossa salvação e nos tornarmos pessoas mais humildes e melhores. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, por muitas coisas que nós passamos. E eu quero finalizar aqui com um quadro de um irmão, alguns anos atrás, que foi à nossa igreja. Ele tinha um menino, uma criança, que desde pequeno ele tinha 5 anos, nunca me esqueci, é o Luquinha. Ele passou ali por uma enfermidade muito, muito difícil, que comoveu toda a igreja no intestino. Ele ficava internado, e esse pai, essa mãe foi para a igreja, aceitou a Jesus. A mãe e a filha estavam até hoje, mas o pai foi por conta do filho. Tem muitos que buscam a Deus para receber a benção, mas quando Deus dá, ele não está nem aí mais para Deus. E ele aceitou Jesus e crendo que Deus curaria, e o Senhor colheu essa criança. Ele ficou numa revolta tão grande, culpando Deus, e até hoje é brigado com Deus. Por que que Deus não curou? Mas Deus, ele queria e quer hoje transformar e mudar algo na vida dele. Só que ele não aceitou esse propósito. A mãe dele também veio a falecer na nossa igreja. Ela estava num culto e ela estava com a pressão alta, e ela deu um AVC e foi para o hospital ali mesmo no culto. Pegaram ela, foi para o hospital, e de lá ela não saiu mais. Então a gente vê que Deus quer tratar com algumas pessoas, só que elas não aceitam o trabalhar de Deus. Enquanto não aceitar a vontade de Deus, vai ficar sofrendo em algumas áreas da vida. Não é melhor aceitar? Senhor, me ajude a aceitar. Senhor, eu aceito a tua vontade, só me dê forças e me ajude a entender o que o Senhor quer de mim. É isso que Deus quer de nós. É isso que Ele quer de você. Se você está aqui assistindo, não é por acaso. Eu não sei qual a área da sua vida, um momento difícil que você tem passado, se é nas finanças, se é na enfermidade, se é algo na sua casa, mas em tudo Deus tem um propósito. Tem coisas que Deus ele não vai fazer, nós temos que aceitar a sua vontade e pedir força, graça a Deus. E eu quero deixar essas palavras para a tua vida, e eu quero encerrar com esse versículo que o Senhor me deu. Salmo 115, versículo 3. No céu está o nosso Deus, ele faz o que lhe apraz. Então aceite a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Não questione, não murmure, não se revolte contra Deus. Somente aceite e peça a Deus força, graça para entender a vontade dele e viva o propósito dele, porque é para nos tornar humildes e para nos quebrar, para ser vaso e vaso de honra. Deixa eu orar pela tua vida. Pai, eu quero orar por cada vida.
aonde chegar esse vídeo, aonde chegar essa oração, aonde chegar essa palavra, porque eu sei que veio direto do trono, eu sei que tem endereço certo. Nos ajude a aceitar a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita, agradável. Muitas das vezes nós não aceitamos, nós questionamos, perguntando o porquê, mas ajude-nos a entender e a viver as tuas promessas, a estar no centro da tua vontade. Tire em nós tudo que não agrada o Senhor, o orgulho, quebra o orgulho, quebra todo o mal e que possamos entender a tua vontade, porque o Senhor é soberano. Abençoa essa vida, que ela possa entender que o Senhor é Deus, é soberano, é onipotente, é onisciente, é onipresente, e o Senhor faz o que é melhor para nós, para que nós não possamos perecer, morrer, porque o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. E muitas das vezes o Senhor vai tratar conosco para que possamos buscar ao Senhor e sermos pessoas humildes e melhores. Abençoa essa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.